Me confirmem se está aparecendo direitinho a imagem e o áudio também. Tá sim, a imagem e o áudio tranquilos aqui. Perfeito, então vou começar. Tá, veja, de novo eu estou pegando aqui as principais referências, tá? O livro de emergências está excelente, muito bem escrito. Essa referência aqui é fenomenal, tá? Que é o Rosens, que é uma bíblia de emergência. A parte de toxicologia deles é acima da média e alguns artigos aí do UpToDate também. Então, eu vou fazer um potpourri aqui de diversas intoxicações. Não necessariamente, obviamente, um tema vai estar conectado ao outro, né? Começando pelos antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos, esse aqui é um tema clássico de prova de R3, tá? Quando eles cobram intoxicação, em geral, eles vão por aqui. Então, vale a pena parar um tempinho para prestar atenção e estudar, né? Você tem aqui algumas medicações que são clássicas da nossa prática médica, então pode falar. A Não tá gente não tá aparecendo o vendo slide. a tela compartilhada, não tá? Tá só o seu áudio e a sua imagem. Perfeito, então só um segundinho, deixa eu ver aqui o que houve. Ah, já sei o que aconteceu. Pera aí. Eu que vacilei aqui. Agora vai. Agora foi. Perfeito. Tá aparecendo certinho? Sim, senhor. Agora Perfeito. sim. Então essas medicações são as clássicas da nossa prática, né? Então amitriptilina, imipramina, nortriptilina, clomipramina, certo? E alguns outros tetracíclicos como bupropiona, amoxapina e mirtazapina que não são de uso tão frequente. Lembrar que essas medicações elas têm ação em múltiplos sítios, então são inibidores seletivos de recaptação de nora, de serotonina, ou melhor, não seletivos, né? Tem a capacidade de fazer bloqueio de acetilcolina, a ação em receptor histaminérgico e também bloqueio alfa. E você vê que a atividade varia bastante com o tipo de medicação. Então, por exemplo, a amitriptilina, que é um clássico, veja só o quão capaz de atuar em acetilcolina, bloqueando a acetilcolina ela é, tá? Da mesma forma, receptor de histamina. Deixa eu autorizar aqui a entrada de quem está querendo entrar. Permitir. Paulinha, pronto. Então é importante você ter essa noção, tá, da ação em múltiplos receptores. Veja que quando ele atua em bloqueando a acetilcolina, tá, então causa aquela clássica síndrome anticolinérgica, né? Então taquicardia, pele seca, pele quente, sedação e coma. É aquele mad as a hatter, red as a beet, dry as a bone, aquele mnemônico que eu passei para vocês na outra aula. Também atua bloqueando canais de sódio, e esse aqui é um ponto central da compreensão dessa intoxicação, porque vai atuar, então, fazendo depressão de miocárdio, prolongamento de QRS, podendo levar também a taquiarritmias graves, tá? Inclusive também epilepsia. Causa bloqueio de receptor alfa, portanto hipotensão, e também a clássica a recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina, causando então uma síndrome serotoninérgica, eventualmente, convulsões e taquicardia. Na avaliação laboratorial inicial, muitas vezes ele vai se apresentar sem uma identificação exata de qual medicação foi, então sempre cabe uma investigação laboratorial um pouco mais extensa, tóxico-metabólica infecciosa. Lembre de solicitar lactato, glicemia capilar e o ECG tanto na entrada como repetir esse eletro em algumas horas pelo menos, porque muitas vezes você só vai identificar a intoxicação, a lesão do cardiomiócito posteriormente, depois de algumas horas. Nas intoxicações moderadas, vai ter um predomínio anticolinérgico, com aquela pele seca, mucosa seca também, hipertensão, midríase, retenção urinária e confusão mental. Nos quadros mais graves, vai predominar os efeitos cardiovasculares e neurológicos. Então, hipotensão, arritmias e crises convulsivas.
A manifestação eletrocardiográfica é super relevante nessa intoxicação, então eu quero que vocês memorizem isso aqui, tá? Sobretudo, taquicardia é o mais comum, né? Mas ele vai te cobrar, por exemplo, em prova, e você precisa saber identificar a questão do desvio de eixo do QRS. Então você vai ter um eixo desviado lá para a AVR, tá? Aqui é para a direita. Isso tem uma explicação, porque ele vai predominar o ramo direito, ele é mais sensível ao bloqueio do canal de sódio. Então, você vai ter um desvio do eixo para a direita, porque a despolarização terminal vai rodar para cá. Tá? Isso vai se manifestar como? Com um R proeminente, predominante em AVR. Logicamente, com um S profundo. Tá? Ou você pode determinar isso pela relação R sobre S. Vai estar maior que 0,7 em AVR. Tá? Com o eixo jogando para cá. S prolongado acima de 100 também é extremamente relevante. Deixa eu autorizar aqui a pessoa, o atrasado. Permitir, Joana. Tá. Voltando. Então, esse desvio do eixo para a direita é extremamente relevante. O prolongamento do QRS é um grande marcador. Acima de 100, ele já te indica um provável risco de epilepsia, e acima de 160, um alto risco para taquiarritmias malignas. Sempre fica de olho na largura do QRS e também no intervalo QT, sobretudo quando está acima de 480. É possível que se apresente com o padrão Brugada-like, bradicardia ou taquicardia também é possível, bloqueios atrioventriculares e arritmias ventriculares é um pouco menos comum, mas é possível. Fica atento com essa questão da largura do QRS. Tá? Isso aqui foi o que eu expliquei, que é o atraso de condução intraventricular, portanto, um QRS acima de 100, sobretudo em D2. A onda R terminal maior que 3 milímetros ou a relação R sobre S maior que 0,7 em AVR. Esse é o clássico. Né? E também a taquicardia sinusal pode acontecer por conta de bloqueio dos receptores muscarínicos. Veja, aqui então é o AVR, tá vendo? Uma grande onda R em AVR, coisa que você não espera, né? Um desvio de eixo, tá bom? E a relação R sobre S vai estar maior que 0,7 também. Aqui é um eletroclássico de intoxicação inicial. Olha só que bonito, ó, um padrão Brugada-like, tá vendo? Devido à questão dos canais de sódio. E a onda R em AVR, predominando aqui com desvio do eixo à direita. A intoxicação está se agravando nesse caso, então você vê que o QRS está extremamente largo, um distúrbio de condução grave. Claro, isso aqui já é um preditor importantíssimo de uma arritmia ventricular maligna. E, olha que bonito, o mesmo eletro do mesmo paciente após bicarbonato de sódio. Então, o BIC aqui é o seu antídoto mais importante. E veja como as características do eletro mudaram completamente. Tá? Aqui é o padrão Brugada-like, aquela mesmo que eu apresentei para vocês na última aula. Veja o tipo 1, tipo 2 e tipo 3, o tipo 2 e 3 em padrão em cela, e o tipo 1 com o padrão de barbatana de tubarão. Lembre de sempre medir o QT, tá? Muitas vezes não dá para confiar totalmente lá naquele QT que aparece na máquina. Outro dia a gente estava fazendo alguns cálculos e viu que não estava batendo. Como é que mede o QT? Isso é super importante. Cuidado com a onda U, tá? Então, se ela tiver a onda U grudada assim, ó, você inclui ela na sua medida. Traça essa linha, tá? Perpendicular aqui. E aí você consegue medir o seu intervalo QT, tá? Aqui dessa forma. Sempre faça a correção. Lembre de fazer a medida em D2. Poderia ser V5 e V6 ou o que for mais longo. O QTC clássico é pela fórmula de Bazet. QTC é igual a QT sobre raiz de RR. Certo? Se for 60, o QTC vai ser igual a QT, por uma questão matemática. O Bazet é o ideal para frequências entre 60 e 100. Friderícia, ou Fridericia, não sei como se fala, é um pesquisador. Menor que 60 ou maior que 100 seria o ideal para aplicação. Nesse caso, poderia usar o Framingham, poderia usar também o Rhodes. QT prolongado, sobretudo acima de 440 para homens ou 460 a 470 para mulheres. Isso é a definição de QT prolongado. Varia um pouco conforme a referência, mas é próximo disso. Acima de 500, cuidado, porque aqui tem um risco mais importante de torsade de Poix, e o QT curto é definido como menor que 350. Sobre o manejo. Né? Então, Gabi, uma dúvida. Pode falar. Essas fórmulas de calcular o QT,
eu uso especificamente quando? Quando eu não consigo contar? Ou eu sempre uso? Essa parte eu não entendi. Perfeito. Sempre use. A única exceção que você poderia não usar, porque na verdade, por questão matemática, o QTC vai ser igual ao QT, é quando a frequência for exatamente 60. Fora disso, sempre aplique o basé, pelo menos, quando a frequência estiver entre 60 e 100, e para os extremos, o Friedrich. Então, na verdade, sempre precisa, tem gente entrando ainda, sempre precisa aplicar a correção pelo QT. Perfeito. Tá bom? Então, não se esqueça, esse é um ponto importante na sua avaliação de risco do paciente. E que, às vezes, passa batido na correria, tá? Sobre a questão do manejo. Então, sempre cabe para todo. Não vou ficar repetindo aqui toda a aula, todas as medicações. A abordagem CAB, monitora, oxigênio, veia, faz a glicemia capilar, né? Uma história clínica sucinta, direcionada. Tente sempre quantificar a intoxicação. Eu não coloquei esse tipo de informação aqui, mas se você for pegar lá na literatura, no detalhe, por exemplo, no Walls, ele vai te dar até quanto que é uma dose potencialmente tóxica baseada na medicação, na amitriptilina, na nortriptilina por quilo de peso. Tá? Então, se você tiver isso quantificável, perfeito. Né? O exame geral, óbvio, com abordagem neurológica, que é importante, que bate até com a aula que eu dei para vocês de abordagem ao coma. Sempre com uma tendência à intubação precoce, a DVA precoce, pode ser feito bolos de cristalóide também aqui. O carvão ativado pode ser feito assim como a lavagem, aquela história, né? A lavagem praticamente caiu por terra para quase todas as indicações. E o carvão, eles colocam vários senões que eu dei na aula passada. Convulsões, aqui você vai tratar benzodiazepínico. Então, sempre use e abuse dos benzodiazepínicos na crise convulsiva, nessas intoxicações, sobretudo entre cíclicos. Aqui você não deve usar a fenitoína. Por quê? Porque o racional da fenitoína é o quê? Ela atua em canal de sódio, e aqui você está tendo um bloqueio do canal de sódio. Então você não vai usar medicações que atuam no canal de sódio também. Né? Então, lembrando dessa correlação do bicarbonato como antídoto, devido à questão do bloqueio do canal de sódio, e você vai evitar a fenitoína por conta disso também. Isso não necessariamente se aplica a todas as intoxicações, sobretudo essas que têm o quesito do bloqueio do canal de sódio. Você vai considerar a alcalinização se tiver um QRS acima de 100, tem gente entrando ainda. Como eu já comentei. Beleza. QRS acima de 100, como eu já comentei. Você, claro, nem sempre você vai saber, puxa, mas será que esse é o QRS basal do paciente, que é mais largo? Você faz o que então? Aplica o bolos de bicarbonato, repete o ECG, se estreitou, perfeito. Aí está confirmado. É que nem foi feito naquele eletro que eu mostrei para vocês. Aí você vai fazer a solução bicarbonatada. Se for uma arritmia não responsiva a BIC, a preferência aqui é sulfato de magnésio, tá? Como a gente está acostumado a fazer. E existem relatos do uso da solução lipídica para casos graves de instabilidade não responsiva às medidas clássicas. Está aqui o mesmo slide da aula passada, da alcalinização urinária. Então, cabe aqui como antídoto clássico 1 a 2 mEq de BIC em bolos daquela solução de 8,4%, cujo 1 ml é igual a 1 mEq. Tá? Fica fácil fazer o cálculo. Você vai partir, você faz o bolos, estreitou o QRS, aí você vai manter a solução bicarbonatada, clássica, que eu já ensinei para vocês, 150 ml, que é igual a 150 mEq, em 850 de água destilada ou soro glico. Evite de fazer em soro físio, porque senão vai ficar uma sobrecarga natrêmica. Tá? Na ADA ele faz um pouquinho diferente, coloca 400 para 100, para poder fazer indicar o BIC lá no pH menor que 6,9, né? Mas é uma variação mínima. Super importante você ficar em cima aqui do potássio, do BIC, do pH, lógico, tá? Porque isso aqui pode ser potencialmente deletério, o potássio vai despencar. Então você precisa manter uma meta de pH urinário maior que 7,8 e de um pH sérico entre 7,5 e 7,6. Sobretudo a alcalinização sérica aqui. Agora a gente vai partir para os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, como o próprio nome fala, tem essa capacidade mais seletiva, né, mas também atua em sistema nervoso periférico, não só central. São medicações muito mais seguras, com uma ampla faixa terapêutica, então você precisa de doses assim, 10 vezes maiores para causar intoxicação.
A gente pegou um caso aqui recente lá no hospital, que tomou uma cartela inteira assim, não foi grave, tá? Ele fez uma ampola de diazepam, ele ficou bem. A exceção aqui vale a pena citar, é o citalopram e o escitalopram. Esses aqui têm uma característica mais cardiotóxica, então nem todos são iguais. De preferência vá na literatura, mas esses são os mais relevantes. O quadro clínico leve faz uma ataxia, letargia, moderado, bradicardia, hipotensão, rebaixamento e coma, e o grave pode se manifestar com uma síndrome serotoninérgica clássica, cujos critérios são alteração do estado mental, instabilidade autonômica, hiperatividade neuromuscular, você vai ver isso de diversas formas, com agitação, ansiedade, taquicardia, hipertensão, sudorese, hiperreflexia, esse paciente tinha, tá? Mioclonias, também uma paciente que a gente pegou faz um mês mais ou menos, estava com mioclonias, rigidez e tremores. Isso aqui é uma figurinha com clonos, com as taquicardia, com as diversas alterações de aforese da síndrome clínica. Sempre passar por aqueles critérios que eu já falei no tratamento, abordagem CAB, história geral, exame geral. A maior parte das intoxicações não vão ser graves. Então, isso é um ponto importante, com exceção desses aqui. Então, muitos deles, uma observação de 6 horas é o suficiente pela literatura. Claro que a gente tem as questões que impedem um pouco por conta da avaliação do psiquiatra e tudo mais, que às vezes acaba demorando. O carvão ativado pode ser feito. É raro, mas pode acontecer do QRS alargar, então sempre faça o eletrocardiograma. Se tiver largo, você está também autorizado a fazer o bicarbonato e serial ECG, como sempre. Ficar atento com a questão do QTC, sobretudo acima de 500, 560. Se tiver também fatores de risco para torsade de POA, você vai usar o sulfato de magnésio. Tá? E também, quando não são... Depois de 6 horas, se ele estiver bem, você já pode encaminhar para a psiquiatria. A maioria das intoxicações, quando eu revisei o ALS, quando não são graves, lógico, tá? São 6 horas é o suficiente. Paracetamol, essa aqui eu quero que vocês saibam também, não é tão comum da nossa realidade, é muito mais importante isso lá nos Estados Unidos, mas acontece também para a gente, e então é um quesito prático importante e teórico, porque pode cair em prova tranquilamente. Então, lógico, é um analgésico de ação central, inibidor de COX, COX-3 principalmente. A metabolização é predominantemente hepática, mas também renal. Lá nos Estados Unidos é uma causa super importante de falência hepática e de necessidade de transplante. Esse aqui já começa um ponto super importante. Saber o que é uma dose hepatotóxica e o que não é. Então, sempre tente quantificar. Então, conte comprimido por comprimido, quantas miligramas tem cada comprimido. Hoje em dia tem essa questão do celular, de alguém poder tirar foto das cartelas e mandar para você. Quantifique. Acima de 10 gramas em menos de 8 horas tem potencial hepatotóxico importante. Acima de 6 gramas em 48 horas por dia, né? Então são uma intoxicação que ocorreu ao longo de mais de 24 horas. Tá? Por 48 horas, por exemplo. Então mais de 6 gramas por dia em 48 horas, ou acima mesmo até de 4 gramas por dia, se tiver associado a alguns fatores de risco, por exemplo, gestação, abuso crônico de álcool, paciente etilista, jejum prolongado e uso de isoniazida. Veja, o paracetamol, que é a mesma coisa que acetaminofeno, ele, via de regra, em condições normais, ele vai ser metabolizado por glicoronidação e sulfatação. É uma via comum na metabolização de diversas medicações. E vai ser metabolizado em substâncias não tóxicas. Quando ele cai na via do citocromo P450, aí ele gera o NAPQI, que é altamente hepatotóxico, certo? Que é metabolizado por um sistema de glutatión. Então veja que a gente vai ter uma grande medicação que vai poder regenerar o glutatión e facilitar a detoxificação do NAPQI, certo? Então, quando a dose é excessiva, você satura a glicoronidação e satura a sulfatação, tendo uma ação predominantemente do citocromo P450, levando à produção excessiva de NAPQI. Isso é super importante. Tá? Veja que quando o NAC, a N-acetilcisteína, é aplicada de forma bastante precoce, você sim tem uma redução super importante da hepatotoxicidade. Então, esse é o nosso diamante terapêutico dessa intoxicação. E aí vem uma grande dica.
e o paciente ele vai se apresentar, via de regra para você, praticamente assintomático nessas intoxicações que são só por paracetamol. E não subestime, por isso tente sempre quantificar, né? Então, nas primeiras 24 horas, não vai ter um achado específico precoce, certo? Pode ter um pouco de náusea, vômito, dor abdominal, letargia, enfim, nada demais. E exames lab normais. Depois de 24 a 72 horas é que aí vai aumentar um pouco de transaminases, bilirrubinas e pode tocar o TP. E, inclusive, veja, nos primeiros 3 dias pode até melhorar os sintomas iniciais que já não eram muito exuberantes, certo? E aí lá depois do terceiro para o quarto dia que vem o pico de lesão hepática. Tá? Essa figurinha aqui, ó, mostra aqui para vocês como é que se comporta. Esse pico de lesão hepática, ele pode ser às vezes mais precoce a depender da dose, claro, né? E por fim, depois de 4 a 14 dias, tem duas vias, né? Ou o paciente fica muito bem, tem uma recuperação plena, ou evolui para disfunção de múltiplos órgãos e morre. Tá? Então tem os dois extremos aí. E aí agora sobre a questão do diagnóstico, né? Obviamente vai ser feito baseado na sua suspeita clínica e, se possível, na dosagem do paracetamol. É possível fazer, né? A gente já teve caso que a gente enviou para o Ceatox, o Saboia, e deu certo, fizeram a dosagem, mas não é uma coisa rápida. Então, isso que eu vou explicar para vocês. Vocês têm que saber o que tem que ser feito na teoria, mas na prática nem sempre é o ideal. Você vai solicitar a dosagem após 4 horas da ingestão, né? Não pode ser antes? Não faça antes, porque o normograma de Kumack-Matthew, que é o normograma que você deve aplicar para esses casos de intoxicação, ele não contempla esses antes de 4 horas, porque ainda a absorção não pode estar não foi totalmente absorvida a medicação, então não tem validade. Então faça a dosagem após 4 horas da ingestão, e você vai plotar aqui nesse gráfico, muito simples. Então, por exemplo, deu 100 e você já está em 8 horas após a ingestão. Então, está acima da linha de tratamento, que é essa linha aqui. Você, então, vai, portanto, tratar o paciente com N-acetilcisteína, simples assim. Tá? Você vai plotar nesse gráfico aqui. Tem algumas dicas. Então, se tiver um acetaminofeno menor que 10 na dosagem e TJ e TGP completamente normais, ele considera que não precisa fazer tratamento. E tem algumas situações onde você não vai conseguir aplicar o normograma. Então, uma overdose aguda que ocorreu há mais de 24 horas, não vai dar, porque já passou aqui da sua linha. Quando o momento da ingesta exato é desconhecido, e se foi múltiplas ingestões repetidas. Aqui é um ponto importante do seu manejo. Você tem que lembrar dos critérios de King's College para poder aplicar esses critérios no seu paciente que está crítico, que está grave, e colocar no CROSS para solicitação de transplante hepático. Que muitas vezes são pacientes jovens, eles sobem lá na fila rapidamente. Né? São pacientes jovens, às vezes sem comorbidades. Então você vai usar alguma calculadora ou vai atrás na literatura. Você tem aqui no MD-Calc, por exemplo, pH menor que 7,3 ou presença de todos os critérios abaixo, tá? NR maior que 6,5, creatinina maior que 3,4, encefalopatia 3 e 4. Isso aqui é uma coisa que pode cair em prova tranquilamente. Sobre a questão do manejo, o carvão ativado pode ser feito, tá? Até no máximo 2 horas. Lavagem gástrica, como já falei, raramente indicada. A N-acetilcisteína é o nosso diamante terapêutico, ele não vai reduzir o nível sérico do paracetamol. Ele vai atuar no clareamento do NAPQI, que é o metabólito tóxico, via regeneração do glutatión, como eu comentei. E sempre tem essa janela terapêutica ideal aí, que fica entre 4 e 8 horas da ingesta. Tá? Esse é o momento ideal. Até 8 horas é o ideal para você dar a medicação. Veja, então se o momento é desconhecido da intoxicação, você vai fazer o NAC se o acetaminofeno for maior que 10 ou tiver alteração de TOJ e TGP. Essa é uma dica super importante, tá? Então, está desconhecido o momento exato, coisa que até que é comum acontecer, e está maior que 10 ou já tem alterado, então você pode fazer também NAC. Os níveis séricos... isso aqui é super importante também, tá? Sobre a questão do NAC. Se você não puder dosar o nível sérico em até 8 horas, coisa que é super frequente para a gente, porque em geral não sai rápido, demora, você vai indicar o tratamento somente baseado na dosagem que ele ingeriu. Acima de 12 gramas, trate. Mas ele está ótimo, está jogando bola.
Não interessa, na fase aguda ele está bem. Você vai tratar. Contou mais que 12 gramas, trata. Recentemente, acho que não faz nenhum ano, a gente teve um caso. Veja, lá no nosso hospital só tem esse aqui, que é o granulado de acetilcisteína. Isso aqui é besteira, né? Mas tem esse granulado. E aí, cheguei lá no dia seguinte, estava a paciente abraçada com um balde de suco de laranja. Tá? E tomando toda hora. Assim. Enfim, e você tem 2 esquemas, o oral e endovenoso. Para casos graves, você vai preferir o endovenoso. Tá? O NR-MORC2, pacientes gestantes ou incapacidade de deglutição. Os esquemas são diferentes. Tá? A gente fez esse aqui com ataque de 140 mg por quilo, manutenção. Acabou completamente os estoques do hospital. Tá? Teve que pedir compra, etc. Mas super importante, né? E aí você vai manter isso aqui até que saia a dosagem, você possa poder fazer uma avaliação mais objetiva também. É uma medicação que pode ser dialisável, tá? Então você tem que sempre lembrar de consultar na literatura qual que é o valor exato que vai indicar a diálise. Então, sobretudo quando você não fez a NAC, tá? Porque ela é muito eficaz. Então, se você fez, em geral não precisa, mas acima de 1.000 ou acima de 900 se tiver com evidência de disfunção mitocondrial, que é alteração do nível de consciência, acidose metabólica grave na verdade, acidose metabólica antes da falência hepática se instaurar, né? Então aqui estão os critérios que está no WALS, inclusive. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o lítio. Não é uma intoxicação tão comum, mas vale a pena saber alguns detalhes. O mecanismo de ação não é completamente elucidado, né? Eles acreditam que tem inibição de inositol monofosfatases e modificação da glicogênio sintetase quinase tipo 3. Beleza. Lembrar que os níveis tóxicos, a janela terapêutica é super estreita, então os níveis tóxicos são muito próximos aos terapêuticos e mesmo às vezes em níveis terapêuticos, 0,8 a 1,2, pode ocorrer algum grau de toxicidade. A gente tem uma classificação da toxicidade aguda, crônica e crônica agudizada. Na aguda, você tem uma predominância de sintomas gastrointestinais, certo? Náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, porque a penetração no sistema nervoso central é bastante lenta. E depois você pode ter um quadro neurológico mais leve, com tontura, nistagmo, hiperreflexia. Na toxicidade crônica, você tem menos sintomas de TGI e mais sintomas neurológicos, tá? Então, tontura, fotofobia, confusão mental, nistagmo, tremores, também hiperreflexia, clonos, ataxia e rebaixamento. E a crônica agudizada, você tem uma gesta aguda num paciente que já fazia uso prévio. Lembrar, acho que é super importante para a prova, tá? Dessa íntima relação do lítio com o sistema endócrino. Então você tem lá diversas alterações de glândulas diferentes devido à utilização crônica do lítio. E essa toxicidade crônica ela pode ocorrer até mesmo em níveis terapêuticos, como eu comentei. Então o hipotireoidismo, hipossubclínico, hipertireoidismo, porque estimula a imunidade contra a tireoide, pode apresentar bócio, tireoidites, disfunção erétil, hipoglicemia. Esse aqui é também super importante, diabetes insípidos nefrogênico, você tem uma resistência à aquaporina. Hiperparatiroidismo também é um clássico, tá? Pode ocorrer convulsões, síndrome serotoninérgica mais raro, pode acontecer também, e algumas alterações cardiovasculares, hipotensão, bradicardia, aumento de QT, anormalidades de onda T. Existe uma correlação entre a litemia, que é dosável, tá? Não é nada de outro mundo. Isso aqui é uma tabelinha lá do Emergências Clínicas, e o quadro clínico, então você pode fazer uma correlação entre a dosagem e o quadro clínico. Tá? Aqui, sobre a questão do manejo, né? Lembrar, essa é uma das medicações que o carvão ativado não atua. Tá? Então você não vai utilizar carvão ativado para metais pesados, para ferro, para solventes, para substâncias ácidas e substâncias básicas. A hidratação aqui pode ser bem-vinda, tá? Objetivando uma diurese de 2 a 3 ml por quilo-hora. Cuidado com o sódio, por conta dessa questão do desenvolvimento do diabetes insípidos. É uma clássica medicação que entra na lista das medicações que são dialisáveis. Então, considere fortemente a diálise para casos graves. Por exemplo, independente da litemia, tá? Com rebaixamento, convulsões, arritmias ameaçadoras à vida.
se a questão cardiovascular neurológica está mais intensa, considere indicar diálise. Isso é uma ferramenta que a gente tem fácil disponível. Você poderia usar a litemia para te guiar, então acima de 5, independente de sintomas, maior que 4 com insuficiência renal, maior que 2 se tiver insuficiência renal com sintomas neurológicos. Tem detalhes da diálise aqui que você vai ter que lembrar, né? Na hora você vai revisar a literatura, óbvio que ninguém vai lembrar isso de cabeça, mas essa diálise ela tem que ser um pouco mais prolongada, pelo menos aí 6 horas, tá? E você tem que dosar a litemia de preferência. Agora eu vou falar um pouco sobre a fenitoína. Essa sim, acho que é um ponto mais comum na nossa prática, porque a gente utiliza bastante, né? Se tiverem dúvidas, me interrompam. Então, a fenitoína é um clássico bloqueador de canal de sódio. Então, tem toda essa correlação. É um antiarrítmico de classe 1B. Todos de classe 1 de Vaughan-Williams é bloqueador de canal de sódio, né? Portanto, reduz o disparo neuronal rápido. Lembrar que o diluente dela é o propileno glicol. Tá? Então, se você faz uma infusão rápida, não só pelo efeito antiarrítmico dela, como também pela questão desse diluente aqui, pode causar hipotensão e arritmias. Sempre respeite a velocidade de infusão de 50 mg por minuto. Em geral, são 5 minutos por ampola, já que cada ampola tem 250 miligramas na maioria das vezes. Essa é uma medicação que, quando você vai avaliar a toxicidade, você consegue dosar a fenitoinemia, mas corrija pela albumina sérica, tá? Porque ela é altamente ligada à albumina. Existe também uma correlação entre os níveis de fenitoinemia e o possível quadro clínico. Pode ocorrer sonolências, quedas, desconforto respiratório, fala arrastada, letargia, convulsão e coma. Teve um caso recente de uma intoxicação crônica, assim, por fenitoína, tá? E que a neuro que suspeitou, e aí foi feita a dosagem, e de fato ele era um paciente de baixo peso, neuropata, que acabou intoxicando. Existe essa correlação aqui com a dosagem. Então, o diagnóstico definitivo vai ser com a dosagem acima de 20, tá? E sintomas compatíveis, lógico, sempre faça a correção pela albumina, como eu comentei, aplique o eletrocardiograma, sobretudo se tiver uma infusão venosa inadvertida. Já pegamos casos assim, que foi feita uma infusão excessivamente rápida na UPA, e o paciente rebaixou, chegou entubado, tudo. Então faça o eletrocardiograma, busque alterações, aumento do PR, alargamento do QRS, do QTC, tá? O carvão ativado aqui não é muito útil, cautela. A hemodiálise pode ser feita, mas em geral o que precisa é de suporte e o paciente sai bem. Vou falar rapidamente sobre ácido valproico. Ácido valproico, então, tem várias apresentações, o Depaquene, Depakote, Depacon, que seria a formulação endovenosa. É metabolizado também pelo fígado, pelo sistema de glicuronidação e por beta-oxidação também via carnitina. Isso que é bem interessante, tá? Veja, quando você está em doses excessivas, você tem uma saturação, uma depressão de carnitina, e isso leva a ômega-oxidação e aumento de metabólitos tóxicos, por exemplo, um aumento importante de amônia. Então você literalmente desencadeia, nessa intoxicação, pode desencadear uma encefalopatia hepática aguda. Então tem até casos na literatura aqui muito interessantes que eles relatam, e às vezes até eles, assim, por questão de semelhança, acabam indicando, por exemplo, lactulose e medidas que a gente está acostumado a fazer para encefalopatia hepática. Então eles recomendam aqui também a dosagem da amônia, vai colaborar. Né? Ele pode se apresentar com sintomas gastrointestinais e neurológicos, então letargia, convulsões, rebaixamento, e sobretudo quando os níveis séricos são acima de 500. Faça um painel metabólico, a dosagem de amônia que eu comentei, é possível fazer isso lá no sistema. Hemograma, cuidado, porque pode desencadear pancitopenia depois de alguns dias, avaliação geral, hepática, etc. Esse aqui é uma das medicações que vale a pena, das poucas que vale a pena fazer carvão em múltiplas doses, tá? Sempre retornem lá na primeira aula, que eu coloquei lá o ABCDQ. E o A acaba entrando ali pode ser considerado também o ácido valproico, lá no A. Então, quando tiver hiperamonemia, acima de 450 principalmente, nessas ingestas agudas, também com redução de consciência, você pode fazer o esquema terapêutico com L-carnitina, endovenosa, tá? Não é a carnitina aí de comprimido, o ideal que fosse endovenosa.
ou hemodiálise também para níveis séricos extremamente elevados. Vou falar agora sobre carbamazepina. Bastante informação, tá, gente? Então tem que realmente parar e ir estudando, principalmente as mais comuns. Veja, a carba também atua em canais de sódio. Então a gente vai ver várias das semelhanças das intoxicações das medicações que atuam lá no canal de sódio, como por exemplo a amitriptilina, né, os tricíclicos que eu comentei com vocês. Vai fazer então lentificação dos impulsos cerebrais, vai ter essa correlação com a intoxicação por tricíclico, levando a ataxia, hiperreflexia, fala arrastada, nistagmo, midríase, diplopia, até coma. Pode ter também uma ação anticolinérgica. O alargamento do QRS pode ocorrer, assim como o desvio do eixo para a direita, à semelhança dos tricíclicos. O carvão de múltiplas doses é bem indicado, é o C do ABCDQ, ok, a aminofilina, teofilina, o ácido valproico que comentei, os barbitúricos também entram naquela lista, né, tapsoniquinina, né, enfim, raríssimo. Então a alcalinização, bolos de bicarbonato pode ser bem indicado, e se estiver convulsionando, você vai usar e abusar dos benzodiazepínicos. Agora, rapidamente sobre opioides, tá? É simples tudo, não vou me prolongar. Quadro clínico da intoxicação, rebaixamento, sonolência, miose, é super dica, né? Então, bradipné com miose, opa, tem que pensar em opioide. Pode ter também redução da motilidade gastrointestinal e pode também desencadear convulsões. O diagnóstico é clínico, você não vai sair dosando. Dosar na urina não resolve, tá? E aqui a gente tem um grande antídoto, que eu já comentei na primeira aula, né? Até o próprio ACLS colocou isso para paradas respiratórias, parada cardíaca. Não é ainda muito a nossa realidade, essa questão da intoxicação por fentanil que eles têm lá, que eles misturam com a cocaína, mas pode acontecer no intra-hospitalar tranquilamente. Você vai fazer o naloxone, que é um grande antídoto, dá para indicar, assim, com certa tranquilidade, pode ser intravenoso, intraósseo, inalatório, IM, enfim. Dose clássica endovenosa é de 0,4, pode ser repetida de 3 em 3 minutos, com doses crescentes, né, até no máximo de 15 miligramas, tá bom? Sobre benzodiazepínico, também bem sucinto. Estão todos vivos aí, gente? Eu sei que a aula é longa, vamos lá. Sim. Benzodiazepínico, aquele quadro incaracterístico, tá? De sonolência, letargia, depressão respiratória, sem grandes alterações autonômicas que vão te dar uma super dica. O diagnóstico, como eu falei, é clínico e dosagens não colaboram muito. Aqui a gente também tem um flumazenil, que é amplamente disponível, mas, diferentemente da naloxona, não deve ser feita com frequência. Tá? Por quê? Eu sei que sempre dá vontade, né? Tomou um monte de comprimido lá de clonazepam, etc. Vamos tentar fazer o flumazenil. Segura a onda, tá? Por quê? Veja, você tem que primeiro garantir que não é uma intoxicação por múltiplas drogas, porque se tiver outras no meio, tem um alto risco de predispor à crise epilética, tá? Inclusive a estado de mal também. Então evite, não faça em intoxicações mistas. E se o paciente já era usuário crônico, também não vai cair bem, porque há alta chance de desencadear uma abstinência, uma crise de abstinência aguda e também crise epilética. Claro, quando é que vai ser interessante? Poxa, de repente está lá no seu setor e houve algum problema com a infusão e infundiu uma dose absurda, pontual, você já conhece o paciente, aí está bem indicado como antídoto, tá? Veja, no caso dos anestesistas, um procedimento também, poxa, aí perfeito, né? Você já conhece o paciente, sabe que não é uma intoxicação múltipla, que ele não faz uso crônico, aí beleza, aí tá bem indicado, tá? Sobre beta-bloqueadores, aqui tem também vários pontos super interessantes e importantes, né? Obviamente, vai causar a competição do receptor beta-adrenérgico. Você tem algumas peculiaridades, então o carvedilol, por exemplo, e também o nebivolol, eles têm ação vasodilatadora. O carvedilol, ele é beta-1, beta-2 e alfa-1, tá? Então, portanto, causa vasodilatação. O nebivolol é mais mediado por óxido nítrico. Lembrar que o propranolol, ele é super antigo, ele é extremamente não seletivo, né? Então ele tem a capacidade não só de atuar como beta-bloqueador, mas também como bloqueador de canal de sódio, vai vendo. Então ele pode cair naquela mesmo racional que tem os tricíclicos, estão alargando o QRS, inclusive você poderia até indicar bicarbonato para uma intoxicação dessa, tá?
quadro clínico já é de se esperar, bradicardia, hipotensão, choque cardiogênico, rebaixamento, convulsões, sobretudo aqui no propranolol, devido à questão do canal de sódio, tá? Broncoespasmo, óbvio, né? Hipoglicemias e hipercalemia. Aqui você tem várias gerações dos beta-bloqueadores e algumas características deles que é interessante você saber. O diagnóstico é clínico, sempre, obviamente, você vai fazer o eletrocardiograma, o mais clássico é alongamento do PR, vai fazer glicemia capilar, tá? Bom, sobre o tratamento, aí que entra um ponto super importante que vocês precisam saber por quê. É passível de tratamento agressivo na emergência e a gente tem várias dessas ferramentas aqui presentes, certo? Então, etapa número 1, expansão volêmica, 20 a 30, 20 a 40 ml por quilo, claro, usando sempre o bom senso, escutando o paciente, passando POCOS, enfim. A atropina eles descrevem, apesar de que não é muito eficaz, porque o racional da atropina é mais que uma questão de vagal, e aqui o tônus vagal não está exacerbado, mas ele coloca isso no fluxograma, então pode tentar sim 1 miligrama de 3 em 3 minutos, no máximo 3 miligramas. Gluconato de cálcio é super importante, porque lembra, ele é beta-bloqueador, mas o que lá dentro da célula que está acontecendo é redução do cálcio. Tá? Então você dá cálcio, vai facilitar, vai ajudar na contrabalancear os efeitos. Doses altas, 3 a 6 gramas em 10 minutos. Glucagon é um dos grandes antídotos, mas o Walls ele coloca como glucagon como uma ponte para fazer a insulina em alta dose. Tá? Então, a gente não tem glucagon, mas também não é nada demais. Essa medicação lá no HC a gente usava bastante para hipoglicemia, inclusive, tá? Deveria ter, porque o paciente que chega no pronto-socorro inconsciente e com uma hipoglicemia grave, sem acesso à medicação de escolha, é glucagon e IM. Acabou, simples, resolveu. Tá? E aí fica toda aquela dificuldade, às vezes, de pegar um acesso na correria, por conta da ausência dessa medicação aqui. São doses altas, 5 miligramas, e pelo Walls ele considera que isso deve ser feito para ponte para a utilização da alta dose de insulina. Lembre, lá no protocolo de cetoacidose, que você vai dar insulina em bomba, quanto que você dava? 0,1 de bolos e 0,1 unidade por quilo hora. Aqui são doses 10 vezes maior, tá? Então você vai ter que ter uma série de cuidados extras em relação ao aporte glicêmico, é óbvio. Tá? Então você vai fazer já um bolos de glicose. A dose da insulina ela vai subindo para doses assustadoras. Tá? Então você vai elevar 2 unidades por quilo hora a cada 10 minutos até chegar eventualmente em 10 unidades por quilo hora. É muita coisa. Vou manter uma infusão importante, tá? de glicose a 50% pura em acesso central. Você vai tratar ele como um paciente crítico, tá? Então veja, olha aqui as etapas. Né? Deu o glucagon, já se prepara para fazer a insulina em dose alta. Nisso você já está se adiantando e passando uma PAI e um cateter venoso central. E aí você vai iniciar essa infusão. A glicemia você vai ter que ficar super em cima e o potássio super em cima também. Quando estabilizar, aí você vai espaçando um pouco mais isso aqui. Tá? Poderia ser tentado o bicarbonato de sódio, sobretudo no propranolol. Claro, vasopressores, noradrenalina, vasopressina podem ser utilizadas, mas não é de escolha. O de escolha é glucagon e insulina, certo? Tenha isso em mente. Não vai querer dar dobuta e achar que nora e vasopressina vai resolver a situação. Não vai. Inclusive teve pior desfecho. E claro, se o problema for uma bradicardia gravíssima, passa marca-passo, sem problema nenhum, tá? E por fim, poderia enviar esse paciente para ECMO ou fazer também a solução lipídica. E aí você vai ter que ver se, na verdade, para a solução lipídica, se a medicação que ele se intoxicou é mais lipofílica, tá? Rapidamente agora sobre bloqueadores de canal de cálcio. Então, elas são medicações que, evidentemente, reduzem o influxo de cálcio, tá? Em canais voltagem dependente do tipo L, causa redução de cronotropismo, assim como também de inotropismo, como é no beta-bloqueador também. Tá? O início de ação é razoavelmente rápido. Você, então, pode ter um quadro de bradicardia, hipotensão, rebaixamento e hiperglicemia. A grande dica aqui dessa intoxicação é hipotensão com bradicardia e
hiperglicemia. Tá? Por que hiperglicemia? Lembrar que lá na célula beta-pancreática, quando você tem aumento de glicose, ela entra pelo GLUT2, vai ser metabolizada em glicose 6-fosfato, isso vai aumentar a ATP, o canal de sódio sensível a ATP vai se fechar, vai despolarizar essa célula, vai abrir o canal de cálcio, e aí com a introdução do cálcio na célula, que você vai ter extrusão dos grânulos de insulina. Então precisa desse cálcio para isso. Tá? Nessa intoxicação você tem redução do cálcio, portanto menos liberação de insulina. Então é um clássico assim de prova ter esse achado aqui, diferente do beta-bloqueador que causava hipoglicemia. Tá? O diagnóstico vai ser clínico, a dosagem não vai te adiantar muita coisa. O manejo ele tem vários pontos parecidos com a intoxicação por beta-bloque. Então, bolos de cristalóide, gluconato de cálcio é a grande medicação de escolha, 3 a 6 gramas em 10 minutos, dose alta mesmo. Só que a duração é fugaz, então você pode ter que repetir isso várias vezes, até 4 vezes, tá? Vai tratar como paciente crítico, pegar catéter central, passar PAI, considere também fazer a alta dose de insulina, no mesmo esquema que eu expliquei, e vasopressores, marca-passo transvenoso e azul de metileno também seria possível, sobretudo para as intoxicações por amlodipina. E agora, para terminar, organofosforados, carbamatos e cianeto. São os últimos, tá? Tem vários pontos interessantes aqui. Na nossa região, especificamente, é super frequente o acesso a carbamato, ao chumbinho. Tá? Então, você tem os organofosforados, exemplo, malation, paration, fention, e os carbamatos. O clássico é o Aldicarb, que é o Temic. Tá? Então, há poucos anos atrás, você tinha até que um fácil acesso ao Temic. Então, o pessoal usava muito para intoxicação, para matar rato, enfim. O carbafuran e o carbaril, certo? Então, são usados como inseticidas na agricultura, como arma química, já comentei com vocês em relação ao gasarim, certo? E, como eu comentei, o veneno de rato clandestino. Hoje em dia é clandestino usar chumbinho como raticida, certo? O mecanismo de ação é um inibidor da acetilcolinesterase. Portanto, vai fazer sobrar muita acetilcolina dentro da fenda sináptica, portanto, fazendo uma síndrome colinérgica clássica que eu expliquei lá na primeira aula. Então, excesso de secreções sendo produzidas. Cialorreia, lacrimejamento, miose é um clássico, não se esqueça. Roncos na ausculta pulmonar, que ocorre devido à broncorreia importante. Pode acontecer taquicardia ou bradicardia. Tem efeito cardiotóxico com bloqueio atrioventricular, aumento de QT, fraqueza muscular proximal, é possível, fasciculações, a gente vê com frequência também, devido aos efeitos nicotínicos, convulsões e rebaixamento. No organofosforado, você tem uma síndrome intermediária que ocorre mais tardia, entre 24 e 96 horas, que predomina essa questão de fraqueza muscular proximal, redução de reflexos, e depois uma síndrome mais tardia ainda, que ocorre depois de algumas semanas, pós-exposição, que são parestesias em bota e luva e uma polineuropatia motora simétrica. Aqui está o mnemônico que eu dei na primeira aula, tá? O SLUDGE aqui, salivação, lacrimejamento, diaforese, tá? E aumento da motilidade gastrointestinal e vômitos. O diagnóstico vai ser clínico. Claro, você vai sempre se basear nessa probabilidade de exposição provável e de uma síndrome colinérgica franca. Essa é uma das poucas situações onde você pode tentar uma prova terapêutica. Então, chegou para você está muito desconfiado, o que você faz? 1 miligrama de atropina, beleza? Em geral, nossa ampola é de 0,25, então 4 ampolinhas. Se o paciente não tiver sintomas anticolinérgicos, sinais anticolinérgicos, então, se ele não taquicardizar, não fizer midríase, isso reforça a sua hipótese, certo? Cuidado para você não se intoxicar no contato com o paciente e lembrar que a lavagem não é bem indicada. Sempre evite succinilcolina por uma questão de competição enzimática, tá? Vai aumentar muito a meia-vida da succinilcolina. Dê preferência para rocurônio, e inclusive eles comentam que a dose do rocurônio precisa ser um pouco maior do que a dose que a gente está acostumado a fazer, então tenha isso em mente. A lavagem já comentei. O carvão meia boca,
né? Você pode fazer, claro, em caso de hipotensão, tudo, fazer cristalóide e droga vasoativa. E o nosso diamante terapêutico, quem que é? Atropina, tá? Então, use e abuse da atropina e cuidado para não fazer subdose. Já vi isso com muita frequência. Ela vai, então, competir pelo sítio muscarínico aqui, deslocando a acetilcolina. A dose é bem alta, 1 a 4 ou 3 a 5, dependendo da referência, miligramas EV em bolos de 5 em 5 a 15 em 15 minutos na média. Tem a recomendação que o pessoal esquece, tá? De dobrar a dose a cada aplicação. Então, digamos que você, acho que a cada 10 minutos está bom, 3 miligramas a cada 10 minutos. Você pode ir dobrando essa dose, chegando até 200 a 500 miligramas em 1 hora. Essa é uma dose, assim, absurda. Eles até citam, você pode acabar com o estoque de atropina do seu hospital. Então, você já tem que já avisar a equipe multidisciplinar, a farmácia, de que você vai precisar comprar, vai precisar pedir emprestado, certo? Porque realmente a dose é muito alta. Qual que é a sua meta? Tá? Então não esqueça do seu diamante terapêutico e da meta que você precisa impor. Resolução da broncorreia e normalização da frequência respiratória. Super importante. Tá? Cuidado que às vezes o pessoal acha que não, tá fazendo taquicardia, tá fazendo midríase, não tá legal, tá intoxicando pela atropina. Não use isto como parâmetro, certo? Você vai usar isto aqui como parâmetro. E depois, posteriormente, isso aqui também o pessoal esquece direto. Você fez a dose necessária, vai usar 10% dessa dose inicial para montar a sua bomba de infusão. E vai deixar por 24 a 48 horas. Lembrar que a atropina ela atua mais em receptor muscarínico e não em receptor nicotínico. Caso você tenha uma perda, uma depressão total dos estoques de atropina, você poderia usar difenidramina, tá, gente? Outro antídoto muito bem descrito na literatura é a pralidoxima, certo? Então vai ser utilizada, sobretudo nas intoxicações por organofosforado. Ela vai evitar as manifestações nicotínicas da intoxicação por organofosforado, sobretudo nas moderadas e graves. Vai ser feito nesta dose aqui, essa aqui é uma tabelinha do WALS, e é uma medicação que em teoria o SUS pode fornecer, então deve ter aqui no Brasil, eu nunca vi fazendo, tá? E ela vai atuar lá na enzima, regenerando a acetilcolinesterase. Sobre cianeto agora, tá? Já estou terminando. Tem várias curiosidades interessantes sobre o cianeto, viu, gente? É uma intoxicação extremamente letal, né? Pode levar a óbito em pouquíssimas horas. Não subestime a importância dela. Tem casos super interessantes. Veja só, lá naquela tragédia, né, em Santa Maria, do Boate Kiss, esse toxicologista aqui do HC, ele fez uma entrevista muito bonita, criticando e dizendo que talvez uma grande parte dos jovens morreram por intoxicação de cianeto, porque lá na espuma que era utilizada para fazer a vedação acústica, ela utilizava um cianeto na espuma, ela pegou fogo e liberou o gás. E as pessoas aspiraram e ficaram intoxicadas por cianeto. E ele, na época, acho que 2013, meteu o pau, porque no Brasil não era oficializada a questão da hidroxicobalamina. E aí ele falou assim que nem os médicos são preparados para saber identificar uma intoxicação por cianeto, e nem saber identificar nem tratar, enfim. Ressaltou a importância de um curso de toxicologia, né? Tem outro caso histórico super interessante desse militar que chama Slobodan Parljak, se não me engano atuou lá na guerra da Bósnia. Ele estava lá no tribunal de Haia, internacional lá de Haia, sendo julgado, e foi condenado por crimes de guerra a 20 anos de cadeia. Ele levantou e pegou o potinho de cianeto e tomou em rede internacional, assim, na televisão, todo mundo filmando, junto lá de todo mundo, e morreu em pouquíssimo tempo. Tá? Então o pessoal de filme de James Bond, enfim, usam mesmo, tá? Tem outro fato interessante que é a utilização do nitroprussiato pode causar intoxicação também. São doses muito altas, em geral acima de 3 dias. Mas é possível. Tá? E por fim, para quem gosta de ir para a praia, recomendo que vocês vá visitar Ubatuba. Lá na Ubatuba tem uma ilha maravilhosa que chama Ilha Anchieta. Super fácil chegar.
Você aluga um barquinho ali, vai até as praias ali na frente, Praia Brava da Fortaleza, Praia da Fortaleza, e aluga o barquinho, rapidamente você tá na Ilha Anchieta, dá para mergulhar, fazer trilha, passear, enfim. Lá, a vez que eu fui, eu fiquei muito curioso, e comentaram comigo que teve um incidente onde imigrantes russos chegaram lá para 1900 e pouquinho, e estavam famintos, comeram essa mandioca aqui, chama mandioca brava, e ela é riquíssima em cianeto, e todos morreram por intoxicação por cianeto, tá? Tem lá o cemitério deles, inclusive. Eu fui até por curiosidade, fui pesquisar, e não tem como se diferenciar olhando, assim, só olhando, tá? Da mandioca normal da brava, então olha só a encrenca, né? Bom, voltando aqui. O cianeto, ele causa literalmente uma asfixia celular. Então, ele bloqueia a fosforilação oxidativa, né, causando, então, desencadeando um metabolismo anaeróbio importante, independente da oferta de oxigênio. Por quê? Porque uma asfixia a nível celular, lá na cadeia oxidativa, intramitocondrial mesmo. Também no sistema nervoso central tem vários mecanismos de toxicidade, né? Um outro deles é a questão da depressão do GABA, que leva a crises convulsivas. Você tem sais de cianeto, certo? E você tem o gás também. Né? Tem o cianeto de potássio, o cianeto de sódio e o gás. Então você pode encontrar em indústria, sais inorgânicos que eu comentei, fotografia, galvanoplastia, mineração, produção de plásticos em geral. Em caso de incêndio, essa aqui é a grande dica, tá? Chegou no incêndio aí, deu alguma encrenca, chegou um paciente exposto à fumaça para você, alguns deles já referências recomendam que você faça no transporte o bolos da hidroxicobalamina. Tá? Então tenha isso em mente. Que foi o que aconteceu na Botkiss, né? A questão do uso prolongado do Niprid e na alimentação, caroço de maçã, a pessoa, pelo que eu fui ver, a pessoa tinha que ficar se empanturrando de caroço de maçã, tá? Não é um negócio tão fácil assim. E a mandioca brava, né? Sobre o quadro clínico, pode causar... Quadro leve, eles falam que é raríssimo, viu? Em geral é moderado, grave mesmo, na maioria dos casos. Pode ter náusea, vômito, cefaleia, confusão mental, tontura, taquipneia. Nos casos graves, síncope, rebaixamento, convulsão, arritmias, hipotensão e coma. Veja, você vai ter uma acidose lática importante, porque você está tendo literalmente uma asfixia celular. Né? E isso evolui com disfunção de múltiplos órgãos. Pode ocorrer encurtamento do QT, e isso predispor a arritmias, né, um fenômeno de R sobre T, e também tem um fenômeno super interessante que, veja, você tem um bloqueio completo da metabolização de oxigênio, então vai sobrar um monte de oxigênio para o sangue venoso. Então o aspecto do sangue venoso vai estar quase igual quando você olha para o arterial. E aí você pode fazer a gaso e vai ver que a diferença da PaO2, a Pazinho O2 vai ser mínima, menor que 10, vai ser quase pau a pau. Isso não é um critério, mas é uma dica super importante da intoxicação por cianeto. E o tratamento hidroxicobalamina é o de escolha. Tem esse cianokit aqui, com 5 gramas de hidroxicobalamina. E olha que só que interessante, né? Vai se ligar ao cianeto formando cianocobalamina, que é a vitamina, né? A vitamina B12, então, que é inócua. Você pode depois repetir mais 5 gramas, se for o caso. Existe um kit. Tá, super importante também, tá? Isso aqui são efeitos esperados da hidroxicobalamina. Olha só, esse flush, esse rubor de pele, isso não é alergia. E da mesma forma, olha a urina como pode ficar, só para vocês saberem, tá? E tem esse kit também que pode ser utilizado, que é nitrito de amila, nitrito de sódio, nitrito de amila inalatório e o tiosulfato endovenoso também pode ser utilizado. Como muitas vezes ele está vindo por uma intoxicação de inalação, sempre oferte O2 a 100% em alto fluxo, porque pode ter uma co-intoxicação por monóxido de carbono. Tá aqui para vocês aqui o cianokit. Olha só que interessante isso aqui. Esse aqui é o nitrito de amila, que é inalatório, o nitrito de sódio e o tiosulfato de sódio, certo? Então tem aqui as informações para poder fazer a aplicação. E é isso, gente. Alguma dúvida? Obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Até sobre o cianokit,